Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Observatório Cultural, um espaço dedicado a valorizar as vozes que fazem pulsar a arte e a cultura popular em nosso estado. No programa de hoje, recebemos um multiartista. Ele dança, toca, atua, dirige e, acima de tudo, respira cultura popular. Ele é ator, rabequeiro, dançarino, preparador corporal e gestor cultural. Estamos falando de Ademilton Barros. Com uma trajetória que começa ainda nos anos 90 entre Itambé e Pedras de Fogo e que atravessa palcos, ruas e terreiros de todo o Nordeste, Ademilton é presença marcante na cena teatral e nos festejos populares, com raízes profundas no cavalo marinho e no maracatu rural. Hoje a gente vai mergulhar nessa caminhada potente, cheia de rabeca, corpo, voz e ancestralidade. Ademilton, seja muito bem-vindo ao Observatório Cultural. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, Carol, por esse espaço. A honra é toda minha de estar aqui nessa casa, nesse espaço e falar um pouquinho da minha arte, falar um pouco dessa trajetória. Para mim é honroso demais. Maravilha. Então vamos começar do começo. Conte aí pra gente como é que começa, quando começa a sua trajetória na arte. Perfeito. Então, eu começo quando criança. Meu pai gostava muito de cavalo marinho, brincadeiras populares. E ele me levava junto com meu irmão para poder ver essas brincadeiras de pertinho, né? Então ele tinha uma bicicletinha que ele saía de casa junto com a gente, ia para os bairros, ia para o centro da cidade, para que a gente pudesse ver as manifestações populares. Lembro muito que ele me levou para uma festa lá em Pernambuco, e também, né, porque eu sou da cidade da divisa, e também Pedras de Fogo. Nasci em Pedras de Fogo, mas vivi a minha vida inteira em Itambé. Né? Então, assim, eu sou muito mergulhado nas duas cidades. Então, ele me levou para um show na cidade de Itambé, era um show da banda Mestre Ambrósio na época. Eu era gurizinho. Rapaz. E, assim, aquela banda me encantou. Quando eu entrei na sala que eles estavam fazendo show, eu vi um personagem que era uma senhorinha, tombo no martelo, trovador, usina, e aquilo me encantou, né? Assim, eu saí daquela festa com muito instigado de ver aquilo, né? Perguntei ao meu pai o tempo inteiro o que era aquilo, né, que banda era essa. Ele também estava conhecendo aquela banda naquele momento. Então foi assim, a trajetória começou dessa forma. Assistindo brincadeira, vendo brincadeira, e aí com 9 anos de idade eu começo a fazer teatro na escola, né, o grande pontapé foi o teatro dentro da escola. Ainda em Pedras de Fogo. Ainda em Itambé. Em Itambé, inclusive. Né, eu estudei quase todas as escolas de Itambé. Eu gostava muito de ir para as escolas, porque lá é que eu buscava os grupos de teatro das escolas. Então eu comecei ali na minha 5ª série, no grupo de teatro da escola, fazendo peça para a escola, imitando Jacarezinho, né, que era o auge, é o tchan da época. Então, assim, essa foi a minha trajetória, brincar com o teatro, brincar com a dança e assistir muita cultura popular e, consequentemente, estar imerso nela, né? E aí, isso tudo que era esse novo mundo, né, foi para a graduação, você se formou em teatro, né, em 2016. E aí, como é que essa trajetória acadêmica influenciou na tua arte? Então, em 2012, eu entrei na Universidade Federal da Paraíba, né, no curso de licenciatura em teatro, que sempre foi essa a minha vida e o meu sonho. Então, quando eu entro na universidade, a academia ela me traz outros olhares, outras referências. Eu costumo dizer que a academia ela é o ponto de partida para que você tenha o seu fazer teatral aguçado. Então ela vai lhe dar diversas possibilidades, e lá dentro da universidade a gente busca aquele caminho, busca o viés da pesquisa e da arte. Então a universidade me trouxe outros campos, outros meios e outras formas de ver o mundo. E aí, inclusive, o seu trabalho de conclusão de curso teve um tema bem peculiar, né? Você trouxe o caboclo de lança, né? E a preparação do ator de rua. De onde surgiu a necessidade de falar sobre isso? Essa necessidade ela surge primeiro que minha vida inteira eu sou ator de rua, né? E também Pedras de Fogo não tem teatro ainda, infelizmente. Né? Vamos lutar por isso, vamos lutar para que as cidades tenham teatro, todas as cidades dessa Paraíba, desse Brasil. Então, assim, minha trajetória ela inicia na rua. Então essa estiga pelo teatro de rua, ela vem de muito tempo. E aí quando eu venho para João Pessoa, venho para a universidade, eu trago essa minha vivência, logicamente que seria mais perto de mim, né? E a necessidade de colocar o maracatu rural dentro da pesquisa, foi durante o meu percurso na universidade, eu percebi que nenhuma disciplina falava sobre maracatu rural, nenhuma disciplina ela trazia essa referência do maracatu rural dentro do trabalho do ator e da atriz. Então, com esse despertar, meu pezinho também dentro do maracatu, meu pezinho dentro do cavalo marinho, fez com que eu mergulhasse nesse lugar. Eu disse, por que não
criar uma célula de treinamento para o ator e para a atriz que está na rua, a partir da referência da cultura popular, a partir da referência do caboclo de lança. Né? Aí eu vou afunilar o maracatu rural para uma figura que eu considero uma figura mística, uma figura potente para o teatro, uma figura potente na própria manifestação, né? Então, assim, ele também é um signo cultural de Pernambuco, né? Então, para mim também isso tem muito significado. Se eu tenho a minha vida inteira trilhada na Paraíba e em Pernambuco, no teatro de rua e na cultura popular, por que não trazer esses universos desses duas cidades de onde eu sempre fui mergulhado, né? Eu sou encantado por elas, inclusive. O maracatu é uma coisa muito encantadora, né? Eu acho. Ah, eu acho lindo. Me diz uma coisa, você é rabequeiro, dançarino, diretor, preparador corporal. Como é que isso tudo se encontra na sua vida, assim? Porque, como a gente falou no começo, né? Você é multiartista, então são muitas linguagens. E além disso, né? Como isso se encontra e como é que você administra isso? É a parte mais difícil, a administração. Mais difícil, né? Esse encontro, na verdade, ele é causado pelo próprio cavalo marinho. Porque o cavalo marinho, ele é uma das manifestações populares mais completas. Ele tem teatro, ele tem dança, ele tem música. Então, consequentemente, quando a gente entra no cavalo marinho, a gente tem que aprender um pouquinho de tudo. Então, e também a necessidade de nós, artistas independentes, né? Eu sou um artista independente desde sempre, lutei muito, continuo lutando para que a minha arte consiga alcançar mais pessoas. Então, essa minha independência fez com que eu fosse trilhando caminhos no lugar da direção, buscando esse lugar da preparação corporal, né? A dança, ela sempre teve mergulhado comigo, desde lá imitando o jacarezinho, né? Desde muito gurizinho, então a dança já vem intrínseca nesse caminho. Né? Meus pais, eles adoram cantar, dançar. Minha mãe passava o dia inteiro em casa cantando as ladainhas da igreja dela. Era assim, para mim, tudo isso é o meu universo, né? O meu universo encantador e também do encantado. Essa coisa onde o sagrado se encontra, onde o profano também se encontra, e se encontra na mesma casa, inclusive, né? Que é a casa dos meus pais. Então, é esse lugar onde eu vivi, mergulhei, e desse lugar também me fez com que eu tivesse várias saídas dentro da arte para que eu pudesse fazer minha arte independente, para que eu pudesse sobreviver. Né? A gente vem morar em João Pessoa, a gente vem morar aqui na capital. A efervescência de muitas coisas faz com que a gente também se dedique mais, porque a população é maior, a quantidade de artistas reunidos é maior, e a gente precisa fazer com que nossa arte sobressaia para que a gente consiga, de fato, sobreviver dela, né? Eu acho que é o sonho de todo artista viver da sua arte, mas a gente ainda vive nessa utopia entre outros trabalhos formalizados e o nosso trabalho da arte, por vezes, colocado em segundo plano. Então eu sempre coloco o meu trabalho da arte em primeiro plano. Eu sempre digo que eu sou artista, o restante eu estou. É por aí. E se a gente pudesse selecionar uma dessas linguagens, se você pudesse dizer, me identifico mais com essa, qual seria? Seria o teatro, de imediato. É a primeira resposta, não tem nem o que pensar. Porque eu acho que é no teatro que eu vou poder dançar, vou poder tocar, eu vou poder ser outras pessoas. Então, assim, o teatro, ele me traz esse lugar, né, que eu digo que é um paramundo, que a gente consegue viver tudo de uma vez e, inclusive, não vive nada. Acho que, além de uma resposta afetiva, é uma resposta estratégica também essa, né? Ademilton, você falou do cavalo marinho, né, do maracatu rural e da importância desses movimentos e dessas linguagens para a sua formação artística. E o que é que você poderia dizer sobre a sua identidade pessoal com relação a todo esse movimento, né, a essa arte que você exerce? E nesse lugar do campo pessoal, para mim é muito difícil separar. Na verdade, eu acho que eu nunca tentei separar. Só agora a gente fazendo esse exercício aqui mental. Na verdade, eu costumo dizer que meus espetáculos sempre são a minha totalidade enquanto artista. Eu sempre me jogo para dentro e esse meu lugar do pessoal é esse lugar do cara dedicado, esse lugar do cara que quer viver, é o lugar do cara que vivencia, né? Então, se eu puder definir, seria esse, o lugar do próprio encantamento mesmo, entre ser humano, arte, sabe? É muito difícil dividir, na verdade, isso é muito difícil dividir. Como as cidades que eu moro, ela tem uma linha no meio, que o calçamento vem nesse sentido, aí aqui no meio vem um no outro sentido. Então é o único lugar que vai dividir, mas você entra ali, você não tem divisão. Tá aqui a divisão, tá um pedaço de linha no chão, mas de fato elas são muito entrelaçadas, então isso também traz pra gente, né? Por viver numa cidade entrelaçada, a nossa arte, o nosso ser humano, ele é muito entrelaçado em diversas outras coisas.
Minha gente, o papo está muito bom, né? E tem muito mais por vir. No próximo bloco, a gente continua essa conversa potente com Ademilton Barros e fala sobre os desafios, bastidores e a resistência da arte popular. Não sai daí que a gente volta já já.